Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 18 a seguir. Meu Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso 18. Diz assim, palavra de Deus. Atos 19, 18. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feito a conta do preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata ídolos de Diana, imagens de escultura de Diana, nichos, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntando com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando Argaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite estamos aqui, temos uma palavra tão maravilhosa, tão gloriosa, a palavra do Senhor, que não somos dignos de mencioná-la, meu Deus. Era para os anjos estar em nosso lugar, mas o Senhor teve misericórdia de nós, miseráveis pecadores, e nos fez pregadores da sua santa, maravilhosa palavra eterna. Por isso, Senhor, fala conosco para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, queridos. Eu gostaria de falar sobre avivamento bíblico, as consequências de um mover do Espírito de Deus e o que nós temos visto ocorrer no Brasil e nesse mundo hoje. Se podemos comparar o movimento hoje, que é chamado pela Igreja Moderna de avivamento, com o avivamento bíblico e até mesmo os avivamentos históricos de John Wesley e Jonathan Edwards, nós vamos observar por esta palavra o que é um avivamento bíblico, o que não é um avivamento bíblico e o que está ocorrendo na nossa sociedade moderna. Paulo estava em Éfeso pregando a palavra de Deus, é o que nós vemos no capítulo 19. No capítulo 19, ele chega até Éfeso, ali encontra uns discípulos de João Batista, que não conheciam nada do batismo do Espírito Santo, só tinham sido batizados no batismo de João. Então Paulo lhes apresenta a Cristo, o Evangelho, eles são batizados, depois são batizados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele então começa a pregar na cidade de Éfeso, começa a proclamar a palavra de Deus. É o que nós vemos no capítulo 19.
No verso 10 diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os leitos aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Portanto, nós vemos que Paulo pregava a palavra de Deus, o Evangelho, na Ásia, milagres maravilhosos em Éfeso aconteciam. Então, houve o avivamento, houve a conversão. E o texto que nós lemos é a consequência desse avivamento, da presença do Espírito Santo, da palavra de Deus sendo pregada. O texto que nós acabamos de ler vai nos falar da consequência. Qual é a consequência de um avivamento bíblico? Nós vemos aqui a confissão pública de pecados, vemos aqui a mudança de comportamento. As pessoas que eram bruxos, que serviam a bruxaria, a feitiçaria, traziam seus livros, não com vergonha na sua casa, eles queimavam, mas eles traziam publicamente perante toda a sociedade e queimavam os livros em praça pública. A contagem do dinheiro que deu esses livros é 50 mil peças de prata, ou seja, 136 anos trabalhados a fio, sem descanso, sem folga. Era necessário para adquirir e ajuntar esse dinheiro. 50 mil peças de prata, 136 anos de trabalho a fio. Então, o que me alegra o coração ao ver um avivamento bíblico é exatamente isso, a conversão das pessoas, a transformação. Na cidade de Éfeso não havia IBGE, mas se houvesse IBGE, com certeza as estatísticas da cidade seriam totalmente transformadas. Agora eu venho para o nosso século, aonde o Brasil, diz a estatística do IBGE, que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. Isso é o que a estatística diz. Mas nós não vivemos uma época tão podre, uma nação tão podre, corrupta, onde até evangélicos que são políticos se corrompem pelo dinheiro, pastores e tantos escândalos. Nós vivemos numa época negra. Se realmente no Brasil, irmãos, houvesse um avivamento bíblico, o índice de assassinato era para diminuir, o índice de prostituição, de prostíbulos, de bebidas alcoólicas, de uso de drogas, entorpecentes era para estar baixando. O número de inadimplentes, o que tem de crentes inadimplentes que compram e não pagam. Não pagam porque talvez não tenham condição, não pagam porque são mau caráter, não pagam porque não estão nem aí com o próprio nome. Então, nós vemos que o Brasil, na verdade, não está ocorrendo um avivamento bíblico. Porque se estivesse, as estatísticas eram para estar mudando. As estatísticas que está ocorrendo no Brasil e no mundo. A minha menina Giovana, quando ela abriu aquela lojinha lá, ela tem uns 4 mil reais ao ano aí, tudo na mão de crente. 4 mil, irmãos. Mais ou menos 4 mil reais. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, Paulo Júnior, ele disse que tem um membro da igreja dele que é gerente do Banco do Brasil, porque eles fizeram uma reunião ali para não abrir conta mais para os pastores, porque eles estavam financiando, comprando coisas e não estavam pagando. É claro que não vamos generalizar, mas o que nós temos visto ocorrer no Brasil não é um avivamento, não é o que aconteceu aqui em Éfeso. As pessoas não estão abandonando a prática pecaminosa, não estão abandonando os ídolos. Pelo contrário, eles estão abandonando uma imagem de escultura, mas estão adorando um ídolo invisível chamado Mamon, um ídolo invisível chamado Baal, um deus de prostituição, aonde o adultério se transformou em normal nos púlpitos, a prostituição, a teologia da prosperidade, tantas e tantas coisas nós temos visto ocorrer. As divisões de igrejas, divisões denominacionais, pastores e líderes brigando entre si. E ainda nós temos a coragem de dizer: o Brasil está ocorrendo um grande avivamento, um grande despertamento. Mas nós vemos na Bíblia o que acontecia quando um avivamento ocorria. Nós vemos na Bíblia, não somente em Atos 19, mas várias passagens, as pessoas abandonavam o pecado literalmente. Na reforma dos reis de Israel, dos reis de Judá, nós vamos ver o abandono do pecado e a volta para Deus. As pessoas voltando para Deus.
nos avivamentos de John Wesley, diz a história que até bailes eram fechados por causa do avivamento. Charles Finney, Jonathan Edwards, que pregou, as pessoas iam abandonando o pecado, abandonando a mentira, abandonando a bebedeira, abandonando as drogas para se converterem a Jesus Cristo, porque estava ocorrendo um avivamento. Mas o que nós vemos no Brasil? Os crentes saem do mundo, aparentemente vêm para a igreja, em vez de se converter, não se convertem. Então, o que acontece? A igreja estando cheia de desconvertidos, começa a surgir o que está surgindo na nossa geração. Baladas gospel, carnaval gospel. Por quê? Tudo isso é para alimentar uma geração de crentes carnais que nunca se converteram dentro da igreja. Por isso, nós vemos tantas coisas aí, balada, é isso e aquilo, irmãos. É uma vergonha o que está acontecendo. Nós vemos que o avivamento bíblico nunca gera um comércio, pois Paulo, quando pregava, seus lenços e aventais curavam. Nós não vamos ler nos registros bíblicos que ele se enriqueceu às custas disso, que ele explorou a fé de alguém. Não, nós vamos encontrar Paulo, um homem humilde, que muitas das vezes trabalhou com as próprias mãos e morreu pobre, porque ele não juntava tesouros na terra, mas o seu tesouro era no céu. Hoje que nós vemos tanto comércio, tanta barganha, irmãos, tantas coisas que corrompem o movimento de louvor no Brasil. É um dos movimentos que mais se prostituíram da palavra de Deus. E recentemente, esse ano, houve um evento da Rede Globo onde ele chamou os evangélicos para cantar lá. A maioria dos crentes, todos orgulhosos, dizendo: a Rede Globo está se convertendo, eles estão virando cristãos. Mas não sabem que aquilo, irmãos, é a aliança de Acabe e Josafá. Aquilo é a aliança maldita, é a aliança das trevas com a luz. Paulo disse: não tem como ter comunhão o templo de Deus com o templo dos ídolos. Então, milhares de cantores ali, gospels, cantando, todos eles riquíssimos, que cobram fortuna para cantar, e não há avivamento. Daqueles milhares que assistem o show, nós não vemos avivamento, não vemos transformação de vida. A geração de crentes cada vez tem se tornado mais materialista, pensando mais na terra, menos no céu. Os louvores que têm sido cantados têm cada vez sido mais egocêntricos, cada vez mais voltados ao homem do que voltados à palavra, à morte e ressurreição de Cristo e à adoração de Deus o Pai. Nós vamos ver salmos, nós vamos ver os hinos da harpa cristã, vamos ver mensagens de adoração a Deus, mensagens bíblicas. Agora nós vamos, a maioria desses louvores atuais são antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro, a adoração é para o homem. Hinos que dizem: você é especial, você nasceu para vencer, quem te humilhar vai ser humilhado, você é campeão de Deus, você é vencedor. Tem mais palavras você do que mais palavras adora a Deus. É 100 palavras, você vai receber isso, e uma se tiver: Deus é maravilhoso, Deus é o Senhor. Então, nós achamos que no Brasil está ocorrendo um avivamento. Mas não vemos mais vigílias de oração, não vemos mais desejo dos crentes de ir no monte a orar, de jejuar, de ler a Bíblia, as Escrituras. Você vai no culto de ensino das igrejas, está vazio. Você vai no culto de oração das igrejas, está vazio. E o povo tem a cara de Paulo dizer: estamos em um avivamento no Brasil. Sabe o que é avivamento para a maioria, principalmente os pentecostais? É gritar, é dizer meias palavras, reprepré, aleluia, é pular, saltar, plantar bananeira. Isso eles acham que é avivamento. Mas continuam na fornicação, continuam no pecado, continuam na mentira, continuam no sexo ilícito, continuam na pornografia, continuam no orgulho, continuam na vaidade, continuam na idolatria ao dinheiro, em tantos pecados, e estamos no avivamento. Pessoas que sabem falar várias línguas estranhas, mas não conhecem a linguagem bíblica. Para mim, isso não é vinho do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo vai nos dar sede da sua palavra. O Espírito Santo vai tocar em nós para nós orarmos. Temos uma vida de oração devocional a Deus. Então, esses crentes que dizem: estou cheio do Espírito Santo, não estão. Estão cheios da carne, cheios do orgulho,
cheio de espírito do engano, pois o Espírito Santo é diferente do espírito que tem atuado pelo mundo aí afora. Há o espírito do engano, exatamente agora, atuando em todo o mundo. E ele é imitador. Ele imita o Pai, ele imita o Filho, ele imita o Espírito Santo, ele imita a igreja, ele imita os ministros da justiça, ele imita os pastores com falsos pastores, ele imita os mestres com os falsos mestres. Ou seja, Satanás, ele é um grande imitador. É isso que Paulo diz lá em Coríntios. Satanás se transforma em anjo de luz, assim também seus ministros, seus pregadores e ministros de justiça. O fim deles serão conforme a sua obra. Então há uma imitação de avivamento. Billy Graham disse que avivamento não é subir a Jerusalém com tambores de alegria, mas avivamento é descer ao Calvário com lágrimas, em oração, em choro. Isso, irmãos, é o que nós precisamos. É dessa reflexão, é deste espírito de oração, de quebrantamento, quebrarmos o nosso orgulho, quebrarmos as nossas vaidades para nos render a Deus. Agora o Brasil, então, se orgulha de ter 50 milhões de evangélicos, mas não há diferença nenhuma entre a maioria desses evangélicos para as outras religiões, para o catolicismo, para o espiritismo. Não há nenhuma diferença. Por que não há nenhuma diferença? Porque não é uma atuação do Espírito que está ocorrendo no Brasil, mas a maioria das atuações são atuações do engano. Jesus, quando falou, virão falsos cristos, falsos profetas enganarão a muitos, irmãos. Ele estava se referindo à nossa geração também. Ele estava se referindo ao Brasil. Muitos têm sido enganados por falsos cristos. O que é a palavra Cristo? Cristo é Salvador, é Messias, é ungido, ou seja, falsas pessoas que se dizem ser ungidos de Deus, enviados de Deus, estão enganando a muitos. Isso é Cristo. São pessoas que prometem a segurança, a salvação das pessoas, que se consideram ungidas de Deus, mas não são de fato. Então o povo perdeu o discernimento bíblico. Aqui em Éfeso, olha o que aconteceu. Os bruxos abandonaram a bruxaria. As pessoas vinham no verso 18 e confessavam publicamente os seus feitos. Se a pessoa tinha prejudicado o irmão, ela chegava publicamente pedindo perdão. Se a pessoa tinha roubado, ela chegava publicamente e confessava o seu roubo, confessava o seu erro, o seu pecado, confessava os seus pecados. Pecados. Se confissão de pecados é raro nas igrejas, quanto mais pregar contra o pecado. Se nem pregar contra o pecado tem sido pregado mais, quanto mais confissão de pecado. Se as pessoas hoje têm medo de falar de pecado, têm medo de falar de tantas e tantas coisas, quanto mais confissão de pecado. Eu não vou falar de pecado na igreja, porque isso vai entristecer os membros. Eu não vou falar sobre o inferno, porque eu vou parecer um fanático para as pessoas. Eu não vou falar sobre as coisas duras do Evangelho, porque isso vai espantar as pessoas da igreja. Eu vou procurar falar as coisas light. E assim a igreja cresceu, e assim ela está hoje. Porque não houve profetas, não houve homem de Deus que pregasse a verdadeira palavra de Deus. Então, se proliferou, se multiplicou a iniquidade. O amor de muitos está se esfriando. A história diz de um homem chamado Jerônimo Savonarola, antes de Martinho Lutero viver. E as pregações daquele homem impactou a sua cidade. E a história diz que na rua, ali na sua capela, da cidade, porque ele era um padre ainda, ele estava se saindo da igreja católica, mas não deu tempo, porque o Papa deu ordem para matá-lo queimado, mas ele já tinha se convertido ao verdadeiro evangelho, e então, quando ele pregava, as multidões salvos se convertiam, e diz a história que na cidade dele se montou uma pilha de pirâmides, de imagens profanas, pinturas eróticas, livros seculares de bruxaria, e montou uma pirâmide, foi tudo queimado diante de todo aquele povo. Houve ali um avivamento, um despertamento, porque o homem resolveu entregar-se totalmente a Deus. Jerônimo Savonarola. Então a história da igreja, irmãos, eu desafio você, estude a história da igreja, estude os 2 mil anos de história que tem o cristianismo, estude a palavra de Deus e vejam que é um avivamento e compare com o que tem sido o avivamento hoje. Avivamento hoje para as igrejas é o seguinte:
eu vou fazer um congresso de 3 dias, vou trazer 3 pregadores de fora, vou trazer alguns cantores, e isso para as pessoas hoje é avivamento, mas não é avivamento. Não há conversão, não há transformação. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Lá em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Lá em Antioquia. E quem estava nesse grupo? Paulo. E por que eles foram chamados de cristãos? Quem os chamou de cristão? Você parou para perguntar, para pensar? Não foi eles que se autodenominaram cristãos. Não foi Paulo que saiu por Antioquia dizendo, eu sou cristão, meu nome é cristão. Não. Foi os ímpios, as pessoas de fora, começaram a observar a vida daquela igreja de Antioquia, a piedade que eles tinham, a vida de sacrifício que eles tinham ao Evangelho, a pregação da palavra de Deus, ao testemunho de vida deles pessoal. Então o povo disse, olha, eles pregam Cristo, então eles são cristãos, porque eles são parecidos com Cristo Jesus. Eles são cristãos. Hoje a palavra cristão se monopolizou, se radicalizou, todos são cristãos, dificilmente a pessoa fala, eu não sou cristã, católicos dizem, sou cristão, evangélicos dizem, eu sou cristão, mormons dizem, eu sou cristão, testemunho de Jeová e tantas seitas dizem, eu sou cristão, mas não tem nada de Cristo nelas. Elas são tudo menos cristãs. Algumas pessoas não podem falar, você é carrancudo, você é adúltero, você é perverso, você é mundano, você é materialista, mas cristão você não é. Você não tem nada de Cristo dentro de você. Assim é a maioria desta geração. Então Paulo começou a pregar, e aqui houve um pertúrbio na cidade de Éfeso. Olha que interessante, um homem chamado Demétrio, ele era artífice, ele era construtor de imagens, ele fazia imagens, porque lá na cidade de Éfeso havia um templo satânico. Pelos historiadores da história secular, o templo da Diana dos Efésios é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com o Coliseu de Roma, com o Farol de Alexandria, e tem outros monumentos antigos que foram considerados as 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides do Egito, e essa aqui era uma, o templo de Diana dos Efésios. Um templo gigantesco, onde havia pessoas de toda a área, assim como a Aparecida aqui no Brasil, e pessoas de toda a localidade para adorar esta deusa, para adorar esta senhora do mundo antigo, para adorar aquela imagem. E esses homens, eles lucravam muito, por quê? Porque eles tinham as suas bancadas com imagens de Diana, colares de Diana, cartazes de orações da Diana, comércio de tudo que é tipo como é feito hoje. Tanto dos ídolos, como até mesmo os evangélicos têm deixado o comércio estar para dentro da casa de Deus. Então, esse comércio começou a falir. Por quê? Por causa do avivamento, irmão. Paulo começou a pregar. Olha o que o próprio Demétrio vai falar de Paulo. Olha, oxalá que todos os construtores de imagens, todos os líderes da mídia falassem isso dos crentes hoje. Olha lá, verso 26. E bem veis e ouvis que, não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Paulo é perigoso. Todo homem de Deus é perigoso. É perigoso. Um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor tem que ser perigoso. É isso que eu aprendo pela palavra de Deus. Jesus era perigoso, irmão. Por isso os fariseus tinham tanto medo dele. Por isso eles queriam matar ele, porque Jesus era um perigo para a hipocrisia deles. Era um perigo para a vida de pecado que eles viviam, para a vida de mentira que eles viviam. Era um perigo. Por isso, muitas das vezes, nós somos perseguidos, muitos crentes passam de longe de nós, fecham as portas para nós não pregarmos a palavra de Deus nas igrejas deles. Não é porque eles têm medo de nós, mas eles têm medo do que sai de nós, do que sai da boca, quando começa a pregar a palavra de Deus, aleluia. Não é porque Paulo era forte, diz a história que Paulo era um homem pequeno, era um homem fraco, tinha algumas enfermidades, diz a história, era um homem de aparência talvez desprezível. Os próprios coríntios achavam que Paulo
tinha uma aparência fraca, desprevível, mas quando aquele homem abria a boca para falar de Jesus, os demônios estremeciam, os homens estremeciam. Nós vemos nesse próprio texto isso. A Bíblia diz que 7 sacerdotes, do verso de número 13 ao 17 desse capítulo, foram tentar expulsar um demônio no nome de Deus de Paulo. Eles conjuram-nos em nome de Deus, nome do Deus de Paulo, sai deste homem. A Bíblia diz que aquele espírito imundo que estava possuído em um corpo humano, ele bateu naqueles 7 sacerdotes e expulsou eles. Eles saíram humilhados da casa, 100 minutos. Só que o diabo disse uma coisa para eles, disse assim, olha, eu conheço quem é Paulo e sei quem é o Deus de Paulo, mas vós, quem sois? Então Paulo era um perigo, irmão, era uma bomba, relógio nas mãos de Deus. Era um perigo para os mundanos e era um perigo para o reino espiritual de Satanás. Os demônios conheciam Paulo. Quando Paulo chegava na cidade, os demônios falavam entre eles, porque eles não são oniscientes e onipresentes. Eles não sabem tudo, então eles têm que se comunicar e dizer, olha, quem lá está chegando na cidade é um homem de Deus, cuidado com ele, não chega perto dele, procura afastar o máximo de pessoas de perto daquele homem. As pessoas que vocês comandam, dominam e cegam, procure deixar longe daquele homem, porque se elas chegarem perto dele, elas vão se converter. Então Paulo era um homem conhecido no inferno, era conhecido não somente no céu, mas era conhecido no inferno, e era um perigo para a sociedade. No capítulo de número 16, se me fala a memória, o Ronaldo me corrige se eu estiver errado, ele chegou numa cidade e as pessoas disseram assim, estes homens que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Já leu essa passagem? Estes homens que alvoroçaram, que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Essa era a vida do apóstolo Paulo, era um perigo. Eu não tenho dúvidas do que eu vou falar. Paulo hoje, se ele estivesse na terra, ele poderia até pregar na televisão, e com certeza ele iria, mas ele não iria ficar muito tempo no ar. Ou a emissora ia se converter, ou eles iriam tirar ele do ar. Porque Paulo não media as palavras, ele iria pregar o evangelho do esse e do esse. Seja político, seja líder, seja qualquer religião, Paulo iria anunciar o Cristo e este crucificado. Ele iria pregar. Ele iria ser um perigo para os comerciantes, até mesmo para a maioria dos evangélicos e pastores famosos hoje que fazem o nome de Deus no comércio. Eu creio que eles mesmos iriam ser aqueles que iriam perseguir o apóstolo Paulo, queriam tentar calar a voz do apóstolo Paulo. Mas Paulo não tinha medo de ameaças humanas. Paulo não tinha medo. Quando Cristo converteu, Cristo sabia que Saulo, era um homem de coragem, tanto para fazer o mal, quanto depois que se convertesse para fazer a obra de Deus. Porque Deus sabe aqueles a quem ele escolhe. Deus não erra na sua escolha. Então, se eu estou aqui, vocês estão aí, pode ter certeza de uma coisa. Deus sabe quem nos escolhe. Deus nos escolheu antes do ventre da nossa mãe, nos consagrou para pregar a sua palavra, para anunciar a sua mensagem. Ainda que seja como Noé, pregoeiro da justiça, que ganhou só a sua família, mas vamos nos manter firmes à palavra de Deus. Um dos maiores pregadores da história do cristianismo, John Bunyan, escreveu o livro O Peregrino. Ouviram falar desse livro? É o livro evangélico mais vendido no mundo, depois da Bíblia. Sabe onde ele escreveu esse livro? Na prisão. Não tinha muita gente para ele pregar ali. Então ele começou a escrever as palavras de Deus ali. Ele passou a maior parte da sua vida na cadeia do que pregando publicamente como nós fazemos, com liberdade. Mas Deus usou aquele homem, depois de morto, tem usado até hoje, para trazer uma mensagem cristã para os cristãos peregrinos que peregrinam nessa terra, vencendo a feira da vaidade, vencendo o mundo, para ir até a Câmara Celestial. Então Deus usa esse homem até hoje. Paulo achava, estou na prisão. Eu acho que não estou conseguindo pregar a palavra aqui na prisão, mas sabe o que ele disse? A palavra de Deus não está presa. Então ele escreveu as palavras de Deus. E até hoje nós temos a palavra de Deus dos lábios do apóstolo Paulo. Então não sabemos os mistérios de Deus. Uma coisa nós sabemos. Quem é de Deus é um perigo para Satanás. É um perigo para os ímpios. É um perigo. A luz, ela incomoda as trevas. Por quê? Porque as suas obras se manifestam na luz.
Então, quando nós pregamos a palavra, que é a lâmpada de Deus, que é a luz de Deus para a nossa vida, para o nosso caminho, ela vai estar iluminando toda a igreja, iluminando quem estiver ouvindo. E todos os pecados vão começar a ser desmascarados, descobertos. E quem quer Deus vai se alegrar e vai se arrepender. Mas quem não quer Deus vai tirar contra o pregador e vai perseguir. Então esse povo aqui, Demétrio, ele não estava preocupado com o bem de Éfeso. Ele estava preocupado com o bolso dele. É isso, ele vai falar aqui, ó. Se esse homem continuar, vai acabar com a nossa profissão, vai cair em descrédito, e não somente nós, mas até o templo dessa deusa Diana vai ser acreditado em coisa nenhuma. Então, esse é o medo dos ímpios, irmãos. Por isso que os ímpios temem a Deus. Temem a Deus, entre aspas, não temem como os cristãos, mas tem um tipo de temor como medo, querem estar longe de Deus, querem fazer como Adão, querem se esconder atrás da moita, querem se esconder do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os ímpios, os grandes dessa terra, eles vão se esconder entre as cavernas e rochedos e vão dizer assim: cai sobre nós e nos livre da ira do Cordeiro. Eles vão preferir ser soterrados numa caverna cheia de pedras do que ver Cristo face a face. Porque eles sabem que a coisa é feita. Eles sabem que a coisa é feita. E eu não sei o que acontece com essa geração do Evangelho hoje que vivemos. Não sei se ela está tão cega a ponto de não ter nenhum temor, eu não sei. Mas eu temo, irmãos, e temo. Só de saber que um dia eu vou estar diante de Jesus Cristo e Ele vai me julgar segundo as minhas obras. Tudo que eu falei, eu vou dar conta no juízo, que diz a Bíblia. Todos os pensamentos vão ser revelados a todos os homens da terra. Tudo que está encoberto será revelado, seja bom, seja mal. Meu coração será como um livro aberto diante do trono de Deus naquele dia. E tem muitos que dizem, os crentes não vão ser julgados. Mas Paulo, quando escreve a carta a Romanos, ele diz para os crentes: todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, inclusive ele mesmo. Ou seja, todos os cristãos comparecerão ante o juízo de Deus. Mas muitos não têm medo disso. Muitos têm mais medo do mundo e do diabo do que temor de Deus, irmãos. Devemos ter temor e temor do Senhor, porque um dia estaremos diante dele. Um dia. Eu não sei como muitos pastores famosos, líderes, conseguem dormir com a consciência tranquila, sabendo que um dia eles vão estar diante do Senhor da glória. Ou eles estão muito loucos, como aquele rico, louco, hoje vão pedir a sua alma. Para quem é? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Demétrio, então, estava preocupado com o seu bolso, com o seu dinheiro. Com certeza, ele teria outras oportunidades de vida. Deus poderia dar outras oportunidades de vida para Demétrio. Ele poderia abandonar aquela profissão, se converter ao Evangelho, a qual ele creio que ele já tinha visto Paulo pregar também. Ele poderia ter se convertido e ter sido um pescador, ter tantas profissões, mas ele não quis se converter. Ele se endureceu. Paul Washer disse assim, um grande pastor americano, ele disse que a pregação do Evangelho vai fazer duas coisas: ou ela vai converter os homens, ou os homens vão ranger o dente contra ela, vão se irar e vão se revoltar contra ela. A verdadeira pregação do Evangelho é impactante. Ou ela converte o homem a Cristo, ou o homem se revolta contra Cristo, se revolta contra a palavra de Deus. Então foi isso que eles fizeram. Eles se revoltaram contra a palavra de Deus, se revoltaram contra Paulo e queriam matar o apóstolo Paulo, mas não conseguiram, porque ainda não era chegado a hora do apóstolo Paulo. Um pregador perigoso, irmãos. Um pregador perigoso. João Batista, um profeta perigoso. Um profeta que não se vendia, irmãos. Podia chegar qualquer rei para ele e dizer: olha, eu te dou tanto para você ser o meu profeta lá no meu palácio. João Batista ia rir da cara dele e dizer: olha, a minha prata e o meu ouro é Deus, o meu tesouro é Deus. Ele repreendeu, não foi sozinho, ele não chegou no rei e disse: você é adulto. Ele repreendeu aquele rei e a sua mulher Herodias publicamente pelo adultério, porque ele tinha roubado a mulher do seu próprio irmão de sangue. Olha só o nível de pecado. E era um rei,
era um líder naquela época, era um grande homem naquela época. E João Batista repreendeu. Houve um custo. O custo foi a sua cabeça numa bandeja de prata. Mas ele fez a vontade de Deus. Hoje ele está no céu para sempre com Cristo, na eternidade. Seu nome na terra é lembrado como um homem de Deus, um homem de coragem, um homem de fibra, um homem de caráter. Seu nome não passará, porque a Bíblia diz assim: aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Não será esquecido, mas todos os ímpios serão lançados no inferno, serão esquecidos para sempre no inferno, serão abandonados para sempre no inferno, onde as trevas ranger de dentes e estarão solitários o resto da eternidade inteira, esquecidos e sofrendo a ira e a justiça de Deus, a recompensa de Deus, a qual eles mesmos plantaram e colheram. Por isso vale a pena servir a Deus. Vale a pena seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo de Cristo, porque eles procuraram agradar o Pai Celestial. E é isso que nós devemos fazer. Então nós vemos um avivamento bíblico, o que ele causa, e vemos que no Brasil não é um avivamento bíblico. Porque primeiro, se fosse, as pessoas iriam abandonar o pecado, iriam abandonar os ídolos, iriam abandonar tantas e tantas coisas, irmãos, para servir a Deus. Eu só queria dar um exemplo para os irmãos meditarem, se é loucura que eu vou falar. Se 50 milhões de evangélicos no Brasil praticassem o cristianismo bíblico, um dia só, essa nação poderia ser transformada e mudada. Se eles praticassem realmente o que ensina as Escrituras Sagradas. Aqui, em São Manuel, está cheio. Crentes que vão na igreja, saem da igreja e vão para o baile. Está cheio. É só você entrar no Facebook e lá você vai ver vários crentes de várias denominações, aqui eu não vou citar o nome por essa, sai da igreja e vai para a baladinha. E vai para isso, e vai para aquilo, e vai para a rodinha. Irmãos, crentes que saem da igreja e vão se divertir, vão para o cineminha, vão para a rodinha de amigos, vão tomar o sorvetinho, vão comer o lanche. Esses dois últimos que eu falei não é pecado, entendeu? Você sair da igreja, tomar sorvete, comer lanche, esses não é pecado. Mas você não vê mais as pessoas saindo da igreja como seja, olha, sai da igreja, mas acho que o culto não me encheu ainda. Eu quero mais, eu vou para o monte orar. Vamos fazer uma vigília, vamos orar. Vamos buscar Deus. Você não vê mais isso na igreja, irmão. Você não vê mais isso nos jovens. Os jovens hoje, o que você quer ser? Quero ser um cantor famoso gospel. Você não vê ninguém falar, irmãos. Eu desafio você. Eu quero ser um pregador como Enoque, como Noé. Eu quero ser um pregador como Paulo. Eu quero fazer diferença nessa terra, não? O que eles querem hoje? Eu quero ser um pregador, mas eu quero ser um pregador que vai ter uma agenda grande, vai arrecadar muitas ofertas, vai ter carros, aviões. Eu quero ser um cantor que vai vender milhares de CDs. É isso que eles querem ser hoje, quando querem. Mas querer Deus, querer ganhar almas. Dificilmente você vai ver, ó, quem quer fazer missão? Quase ninguém levanta a mão. E os que levantam a mão vão dizer, eu quero fazer missão, mas eu quero fazer missão lá nos Estados Unidos. Eu quero fazer missão só em hotel 5 estrelas, pregando nas igrejas à noite, passando nos hotéis 5 estrelas, mas você vê o missionário Paulo, passou fome, sede, nudez, perigo de espada, perseguição, e era o perigo para Satanás, porque ele era o homem de Deus. Então essa mensagem, já estou encerrando, é somente para nós compararmos um avivamento bíblico para o suposto avivamento que ocorre hoje. Porque Satanás, ele é um grande imitador. Qualquer dia nós vamos estar fazendo um estudo bíblico sobre isso. As imitações de Satanás, chama o título. E nós vamos ver que até Apocalipse é uma imitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos saber disso? Satanás vai imitar o Pai, o anticristo vai imitar o Filho, e o falso profeta vai imitar o Espírito Santo. Então até nisso Satanás quer imitar. Então nós vemos o que está ocorrendo nesse mundo hoje. Avivamento para o povo, então, é isso. É igreja cheia, é grandes ofertas sendo arrecadadas, é muito barulho, mas nada do verdadeiro poder do Evangelho. Onde está na Bíblia que o poder de Deus tá? A consequência do poder de Deus é somente barulho? Não tem.
A consequência do poder de Deus é salvação de almas. Está lá em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvação. Não é nem para a cura de vida, nem para a prosperidade, é para a salvação. Porque o primeiro objetivo de Deus é salvação, é regenerar o homem, criar o homem uma nova criatura, a qual ele tem nojo do pecado, como aconteceu aqui em Atos, e ama as coisas de Deus e abandona o pecado. A multidão em Éfeso, então, a maioria, abandonou os ídolos, abandonou as mentiras para servir a Jesus de Nazaré. E tem até a carta na Bíblia que Paulo manda para essa igreja, a carta aos Efésios, amém? Que é uma das cartas mais espirituais que tem. Infelizmente, em Apocalipse, capítulo 2, essa igreja perdeu o primeiro amor. Se você olhar com o decorrer dos anos, eles abandonaram o primeiro amor. Essa igreja que foi fundada ali, que foi fortalecida pela vida do apóstolo Paulo, tinha perdido o primeiro amor. Então, até mesmo onde há avivamento, temos que vigiar. Porque o primeiro amor pode ser perdido também, amém? Vamos orar nesta noite, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Nós oramos como o profeta Abacuque orou. Temos ouvido a Tua palavra, Senhor, e nos sentimos alarmados. Aviva, Senhor, vivifica a Tua obra, aviva nosso coração, aviva verdadeiramente as igrejas, derrama um despertamento de conversão, regeneração, salvação, meu Deus, convicção de pecado em nossa geração, meu Deus. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia, aviva a Tua obra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.